Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Valdecir e hoje eu vou falar sobre sugestão. Pois antes de eu falar sobre o que é hipnose, para nós entendermos o que é hipnose, eu quero falar sobre sugestão. A hipnose começa por uma sugestão. A grande parte, com exceção da hipnose quando ela é induzida por um chá, por exemplo, normalmente de ervas naturais, rituais religiosos, às vezes rituais místicos também podem propiciar esse estado de transe. Mas na maioria deles vai ter a sugestão para que isso aconteça, vai ter a predisposição para que isso aconteça. Sempre vai ter algo relacionado à sugestão. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de uma sugestão para criar uma ideia. Ele vai pegar essa sugestão, vai criar um pensamento, uma ideia, e o resultado desse pensamento, o resultado dessa ideia, vai provocar um determinado efeito. Então tudo nasce de uma sugestão. Uma criança, por exemplo, ela aprende as coisas devido às sugestões que são dadas por adultos, e às vezes sugestões repetitivas ao ponto de o inconsciente gravar aquilo lá. Ele vai gravar aquilo lá, absorver aquela sugestão, criar uma ideia e disparar algo fisiológico, uma ação. E muitas vezes essa impressão causada pela sugestão dada a uma criança pode ficar pela vida inteira dela. A parte boa é que uma sugestão pode criar algo bom, como ruim, ela pode ser retrocedida, alterada a sugestão, para que ela deixe de continuar com aquele algo ruim, com aquela causa, com aquele sintoma, digamos assim, proveniente do dia que ela foi impressa no inconsciente e ele aceitou essa sugestão. Então, um exemplo que eu posso dar para você sobre isso, você falou que a sugestão, quando ela é aceita, ela se torna algo fisiológico. Justamente assim que funciona. Quando a sugestão é aceita, ela se torna algo fisiológico. Por quê? Porque o nosso fisiológico, ele precisa primeiro de um pensamento, de uma ideia, para depois se tornar algo fisiológico. Assim a tristeza, assim a alegria, assim são as emoções. E não para por aí. Muitas doenças também, elas nascem de uma sugestão que você aceita. Quando uma pessoa imprime para você e fala repetidamente algo triste, você aceita isso, você vai ficar triste. Então, o que a sugestão ela faz, ela também desfaz, né? Então, tudo não passa numa sugestão. Uma indução, na hipnose clássica, uma indução por relaxamento, são sugestões dadas, né? A pessoa aceitando sugestões, ela vai aceitar o relaxamento. Um hábito, por exemplo, um vício. A pessoa fumou alguma vez na vida, conheceu o cigarro, e talvez naquele dia ela estava, digamos assim, emocionalmente abalada com alguma coisa ruim. E quando ela provou a nicotina, o cigarro, né, proporcionou para ela um alívio, uma sensação boa de prazer. Então, a sugestão impressa no inconsciente foi que o cigarro aliviou algo ruim. E isso pode ficar para a vida inteira, ou seja, um hábito, uma sugestão aceita. O segundo cigarro vai ficar mais gostoso ainda. O terceiro, ainda mais. Por quê? Porque quando uma sugestão é aceita pelo inconsciente, a próxima fica menos resistente. E isso, após uma repetição contínua, vai se tornar um hábito, um vício, em que os gatilhos que levam a pessoa a fumar, eles vão se tornar algo inconsciente. Passado um tempo, essa pessoa vai querer parar de fumar, já não vai mais conseguir.
porque os gatilhos estão no inconsciente. Aí ela vai precisar de ajuda de uma terceira pessoa, voltar até o dia que ela aceitou aquela sugestão, tirar o poder daquela sugestão daquele dia, o que a sugestão fez, nós conseguimos voltar lá e desfazer aquela sensação boa, agradável, aquela dependência do cigarro. Esse é apenas um exemplo. Todo pensamento ou ideia provoca uma reação física. Lembrando que para nós termos um pensamento, uma ideia, nós precisamos ter uma sugestão antes disso. Um exemplo prático que eu vou dar para você agora, feche os olhos. Feche os olhos e imagine agora a sobremesa que tu mais gosta. Isso. Pode ser uma fruta, pode ser um bolo, um sorvete, não importa. A sobremesa que você mais gosta, imagina ela. Agora imagina a cor dela, a textura. Talvez, se você aproximar mais dela, você pode sentir o cheiro dela. Agora, se você experimenta colocar na sua boca, tu percebe que tu começa a sentir o sabor, o gosto dessa sobremesa. Tu percebe que a tua boca agora começa a salivar bastante e tua boca vai encher d'água. E vai salivar muito e enche d'água ao ponto que você vai ter que engolir. Abre os olhos. Se você aceitou a sugestão que eu lhe dei de você criar a imagem da sobremesa e você conseguiu imaginar essa sobremesa, com certeza a próxima sugestão que eu dei de você visualizar a sobremesa mais próxima, talvez você sentir o gosto da sobremesa, seu inconsciente aceitou isso de uma maneira mais fácil, uma maneira menos resistente. E no momento que ele imprimiu essa sugestão como uma aceitação, com certeza, quando eu dei a sugestão seguinte de que sua boca iria salivar muito, provavelmente a sua boca encheu d'água. O teu corpo reagiu fisiologicamente produzindo a saliva. Talvez uma pessoa mais sinestésica, que nós vamos falar disso no outro vídeo, o que é uma pessoa sinestésica. A pessoa sinestésica talvez sentiu o sabor da sobremesa. Uma vez que a ideia foi aceita pelo nosso inconsciente, uma vez que a sugestão foi aceita pelo teu inconsciente, lá ela vai permanecer até que seja substituída por outra ideia. O inconsciente ele faz ligações diretas, né, com essa sugestão relacionada aos 5 sentidos da pessoa envolvida naquele dia. Então, por exemplo, se quando você era criança você aceitou uma sugestão e naquele dia tinha um telefone tocando, e nesse dia talvez a sugestão que você aceitou foi uma notícia muito triste. E juntamente com o telefone tocando, talvez vai se passar 20 anos, 30, não importa. Toda vez que tocar no telefone, o teu inconsciente vai fazer uma relação direta com aquele dia que você recebeu uma notícia triste e o teu fisiológico ficou triste. Ele vai relacionar com o toque do telefone, se isso realmente ele fez uma conexão direta naquele dia, criou um link. Toda vez que tocar o telefone, o teu fisiológico, você sem perceber inconscientemente, poderá ficar um pouco triste. E como que você tira esta impressão, tira esta sugestão negativa? Fazendo uma regressão de memória, voltando àquele dia, tirar essa conexão direta com o toque do telefone. A hipnose, então, é uma ferramenta que pode te ajudar a ressignificar essa questão. Outra coisa, a propaganda, o marketing, tudo é sugestão. Você assiste um comercial de TV, por exemplo, e nesse comercial vai ser impresso uma mensagem. A manipulação em massa, ela se dá através de sugestões. A política, ela é construída através de sugestões. As sugestões, atualmente, pela mídia, né, atingem uma massa muito grande. Em diferentes veículos de comunicação, não seja só televisão, pode ser pela rádio, igrejas, organizações, ONGs, todos têm um propósito e querem chegar a um objetivo com isso. E por isso, as sugestões estão aí. Sejam elas subliminares ou não, as sugestões podem modelar um comportamento social. A moda, por exemplo. Quem dita a moda apenas é uma sugestão.
passa a acreditar que a moda é o que você viu. A moda para aquele ano são usar aquelas roupas. As que você tem, talvez, já não são mais importantes. Você tem o livre arbítrio de aceitar esta sugestão ou não. A mesma coisa acontece numa indução pela hipnose. Você pode aceitar as sugestões do hipnoterapeuta ou simplesmente você pode não aceitar essa sugestão e dessa forma a hipnose não acontece, seja qualquer indução. Por isso que antes de nós entrarmos no assunto da hipnose, essa parte da sugestão é muito importante. Esse é o meu conceito e a minha opinião particular sobre o assunto, de que a sugestão ela caminha junto com a hipnose e não existe hipnose guiada sem uma sugestão. Então a sugestão é um assunto muito amplo a ser tratado, a ser trabalhado. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Dê seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, assim você vai estar sempre atualizado e recebendo novidades dos vídeos que eu vou postar. Estou postando praticamente 2 a 3 vídeos por semana. Então, até o próximo vídeo.